Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão dessa sexta-feira, dia 8 de outubro, feriadão aí pela frente. Terça-feira é feriado, tem pregão normal no dia 11. Provavelmente eu vou dar uma estendida aí nesse feriado, mas enfim, a gente continua aqui com o serviço do radar do mercado, análise de fechamento. Aí na segunda-feira, toda a parte de recomendação das carteiras. Talvez eu não tenha um radar da semana nesse final de semana, mas ainda não é algo que está fechado. Vamos aqui nessa análise de hoje. Antes de mais nada, eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te peço para que você se inscreva gratuitamente aqui no canal no YouTube. Aproveite ao máximo todo o conteúdo aqui existente. Parte de baixo aqui do vídeo tem um botão inscreva-se. É simples você se cadastrar. Nessa análise eu vou falar do Ibovespa, que fechou bem o pregão, com alta superior a 2%. Depois aqui mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Itube 4, BPAC 11, Ciel 3, MGLU 3, Ecor 3 e GTA 3, BRML 3 e Multi 3, para a gente fechar aí a lista de ativos a serem abordados nesta análise de fechamento. Antes de mais nada, eu vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Se ela for útil para você de alguma forma em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, dê um like, agradeço demais. Com isso, você ajuda a disseminar aqui o conteúdo do canal gratuito. Então vamos lá, temos aqui o Ibovespa fechou com alta boa de 2,03%, superando a topos e fundos descendentes, quebrando a sequência de topos e fundos descendentes. Então a tendência já não é mais uma tendência de baixa, ficou com a tendência indefinida. E lembrando que eu comentei na análise de fechamento de ontem, quem não assistiu, assiste, vale a pena, mas eu vou resumir aqui. Eu não vejo com tantos bons olhos nesse momento isso aqui que está acontecendo, pensando lá um pouquinho na frente. Eu olho para cá como 3 semanas de correção depois de um forte período de queda, e essa correção está sendo mais lateral. Toda vez que tem uma correção um pouquinho mais lateral, mesmo que ganhe força numa única semana aqui, ainda tem, vamos dizer assim, um pezinho atrás. Mas de maneira geral, o que significa dizer que não vai comprar, não vai fazer nada? Não, não é isso. A questão é, o que gera maior relevância nessa subida do Ibovespa é começar a gerar sinal de alta acima de toda essa região que a gente vai acompanhar nos próximos pregões, ou seja, estar acima no patamar na faixa de 113.400 a 114.400. Então, acima dessa faixa de pontos, sinalizações de alta acima desse patamar, foco muito maior em buscar operações aí na ponta compradora em diversos ativos, que eu vou mostrar alguns ativos aqui que estão já revertendo tendência, alguns estão no cenário para ficar de olho na ponta compradora. No mini índice, nós tivemos aqui um mini índice dentro de um dia de alta que está aqui, ó, subiu, caiu, próximo pregão abriu subindo, fazendo fundo ascendente em cima desse nível aqui, foco em compra. Fundo ascendente, pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, após aqui uma sinalização de alta já no G60, é o que mais fornece aí um cenário mais positivo para compra, ou seja, abertura aqui para cima na segunda-feira, lembrando que vai ter um pregão um pouquinho mais espremido. Abriu caindo, fica de olho na questão de topo descendente para venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos, se abrir caindo, mas ficar de olho na questão de um fundo ascendente, que vai ficar muito mais interessante para compra, porque a tendência no G60 é uma tendência de alta. No dólar, dia de hoje, leve queda por enquanto, 0,08%, o mercado num cenário mais lateral nesse momento, aqui em termos de correção, só que a tendência é de alta. Então, enquanto o dólar também permanecer aqui de lado, o contrário lá do mini índice na questão do gráfico, no mini índice não, do Ibovespa no gráfico semanal, aqui lateralização significa dizer aumentar a probabilidade de subida, mas por enquanto ainda traz a chance de ter algo aqui para baixo e fundo ascendente no decorrer da próxima semana. Mas olhando para um intraday, dentro do que foi falado até no último pregão, abriu subindo aqui, girou sinais principalmente de alta, de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima dos 547, muito mais para buscar a operação na ponta compradora de day trade. E o que tinha falado, assim, aqui nos 547, bateu ali nesse ponto, dá para se buscar a operação de venda, contra a tendência dá para buscar a venda tentando pegar algo aqui para baixo. Mas enfim, de maneira geral, acima dos 547, muito mais para compra, venda sendo mais agressivo por volta dos 547, e abriu caindo, topo descendente para baixo de um patamar aqui de 528,5, foco em venda de day trade, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para as ações, a PTR4 terminou o dia de hoje com alta de 1,82%, veio aqui para romper tudo, mas ainda a minha leitura aqui ainda tende a ficar aqui algo aqui de lado. Se subir,
eu não vejo algo tão relevante de imediato para cima. Quando eu falo eu não vejo, é que não significa dizer que não vai acontecer, apenas que eu não vejo. E se eu não consigo visualizar isso, eu não consigo visualizar isso como mais provável, não vou enfiar o pé na jaca em termos de operação na ponta compradora aqui. Não vejo entrada ainda na Petro na ponta compradora. Poxa, Dalton, eu comprei aqui. Então coloco o stop aqui abaixo da mínima desse fundo ou abaixo da mínima do pregão de hoje. Principalmente desse fundo, R$ 28,24. Se na próxima semana gerar algo assim, melhor ainda para buscar a operação de compra de swing trade nesse ativo. Mas é lógico que o foco muito maior na Petro é planejamento de compra de swing trade nesta ação, que terminou a semana bem com alta de 4%. Vale 3 no pregão de hoje, subida aí de 0,62%, rompeu aqui tudo para cima, então já tinha gerado um sinal de alta. Próxima semana, alguma sinalização de alta aqui de fundo ascendente, após mais uns 2 pregões aqui com máximas descendentes, fica mais para buscar a operação de compra. Qual outra forma? G60 gerou alguma sinalização de alta mais próximo, testando a média móvel 3 períodos, mais interessante para compra de curtíssimo prazo, em cima aí da Vale 3. Então, ativo que trouxe um cenário depois dessa semana, que a semana está vindo aqui ascendente, também um semanal ainda mais fraco para cima, mas enquanto tiver aqui apontando um pouco mais para cima, vai apoiar um pouco mais a operação de compra de curto prazo no papel. E a gente vai ficar atento a isso na próxima semana. YouTube 4, alta de 0,74%. Nesse momento, depois que ela veio aqui para cima dessa região, ela está lateralizando. Então, quanto maior o tempo que ela ficar aqui na próxima semana romper tudo para cima, dá para buscar a operação de compra de swing trade. Se ela vier aqui também, ficar aqui assim, fizer isso aqui e gerar sinal de alta, também compra de fundo ascendente. Então, ativo que eu olharia muito mais para buscar a operação na ponta compradora de swing trade, e ideal que passe mais tempo aqui, porque o desafio aqui é bem importante, ali por volta dos 25,65 em termos de resistência. Depois disso, só para mencionar que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo e YouTube 4. VPAC 11, também aqui buscando a alta forte aqui no pregão de hoje, 4,62%, a tendência ainda é uma tendência de baixa, mas com a característica de ganho de força aqui por parte dos compradores, perda de força por parte dos vendedores, se ganhou força por parte dos compradores, volta para cima da média, fecha acima da região do fundo anterior, então cria-se uma expectativa mais positiva para o papel, mas ainda não mudou a questão da tendência do preço. Para mudar, teria que romper aqui tudo para cima ou passar a gerar fundo ascendente no decorrer aí da próxima semana. Para quem está comprado, o que dá para fazer? A partir do próximo pregão, trabalhar com stop abaixo da mínima desse pregão aqui. Não deveria mais voltar aqui para baixo, porque isso geraria um topo descendente no preço desse ativo. O ativo que está lá no gráfico semanal em cima de uma região aqui, que veio aqui para trás de suporte de fundo anterior, bateu aqui nesse ponto, se recuperou, pode ter um processo de recuperação? Pode. No decorrer dos próximos pregões, fundo ascendente ou pivô de alta nesse papel, dá para buscar a operação de compra desse swing trade. Depois disso, vou falar de MGLU3, que também está no processo de recuperação. Se eu for olhar pequeno topinho aqui, dá para dizer assim, ó, ela anulou a tendência dela de baixa. Ela tem uma chance de gerar um fundo lá no gráfico semanal. Isso tudo acontecendo onde? Vou pegar o gráfico mensal aqui, ó, em cima dessa região de suporte de um topo anterior. Então faz sentido ela ter algum repique de alta, considerando todo o longo movimento de baixa do semanal que chegou em cima de um patamar aqui. Para quem está comprado, por exemplo, em MGLU3, já tem 1, 2, 3 candles, o stop dá para ficar aqui abaixo. Quiser colocar um stop mais curto. Para quem está de fora e quer buscar algum tipo de entrada, uma das formas seria sinalizações de alta, seja no gráfico 60 minutos ou no gráfico diário, principalmente de fundo ascendente, mais próximo possível da média móvel exponencial de 13 períodos. Ativo ainda com viés de baixa no curto a médio e no médio a longo prazo. No curtíssimo a curto prazo, que é o gráfico diário, ficou aqui com o cenário de indefinição, mas com a expectativa de se poder ter um repique de alta um pouco maior, ou seja, uma correção no gráfico semanal, algumas semanas podendo ter algo para cima ou mesmo lateral, apoiando a possibilidade de avaliar a compra de swing trade nessa ação nas próximas semanas. Ecor 3, forte alta de 8,82%, essa aqui ainda não anulou a tendência dela de baixa. Para anular tem que voltar para cima dessa região aqui. Que região é esta? Superar os R$ 10,04. Se ela superar, ótimo, gera aí bastante força, que aí apoia a compra acima da região dos R$10. É onde eu vejo mais possibilidade de compra no ativo. Compraria essa ação aqui agora? Não, ela pode continuar subindo, pode até virar aqui, mas eu me animaria mais para comprar ou de um pivô de alta para cima dos R$10 ou fundo ascendente acima dos R$10 na Ecor 3. Quem está comprado, faz sentido também trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje, na faixa de R$ 8,89.
Cielo 3 anulou a sua tendência de baixa, topos e fundos descendentes. É um ativo bem alinhado para baixo em diversos prazos operacionais. Mas se a gente pegar aqui o pregão de hoje, alta de 14,29%, gerando um fundo no gráfico semanal e a chance de buscar a média móvel exponencial de 13 períodos. Um ativo bem alinhado para baixo, topos e fundos descendentes. Isso aqui é o gráfico mensal, muito alinhado para baixo. Pode buscar uma região de 3,28, sim, que é uma zona de resistência, pode vir a buscar essa região aqui de 3,28. Significa dizer que é um baita ativo agora para que vai subir, mas ainda não está claro, porque se eu pego aqui que é tendência de baixa no gráfico mensal, então o que eu posso esperar é, em média, que o movimento de subida seja mais fraco. Poxa, Dalton, mas começou forte, beleza, então o que pode planejar aqui nesse papel nas próximas semanas, nos próximos pregões? Se gerar sinalizações de alta, fundo ascendente em cima de um nível de suporte, gráfico diário principalmente, dá para fazer até pelo gráfico 60 minutos, mas principalmente gráfico diário, dá para se buscar a operação de compra de swing trade. Então eu pensaria mais em planejar compra de swing trade na Cielo do que pensar em prazos mais longos dentro da metodologia que eu utilizo, da metodologia DV. E depois da Cielo, vou falar aqui, só para mencionar em relação à Cielo, já falei a zona de resistência mais importante, né? O início é 3,11, aí depois passando ali num gráfico de prazo maior, pegando até o gráfico mensal aqui na faixa ali dos R$ 3,28, o outro nível mais relevante de resistência. O próximo papel a ser comentado, GTA 3, já no shopping aqui, a gente tem também Iguatemi gerando um sinal forte de alta. Então o mercado gerando um processo de repique, de ter um processo de recuperação e de uma sequência de semanas negativas, aqui também bem fraco em cima de um nível de suporte, mas bem lateral o movimento. E aqui da mesma forma anulou a tendência, dá para buscar compra já nesse rompimento? Até dá se você colocar o stop aqui, mas a relação risco-retorno eu não gosto muito, né? A forma que eu gosto de trabalhar. Mas a partir do momento que esse papel começar a gerar sinalizações de alta para cima da média, o que é o sinal de alta? Um fundo, um pivô de alta, ou outro sinal que você costuma utilizar aí para cima da região de R$ 33,68 até R$ 32,00. Fica interessante para compra aí GTA 3. Tem espaço ali para os R$ 35,25. Tem espaço aí para os R$ 35,25. Multi 3 tem aqui alta de 6,3%, ativo que foi solicitado aqui dentro do Instagram, DV Invest. Rompeu tudo para cima, anulou também a tendência de alta. Qualquer compra de rompimento, quem está comprado, stop aqui abaixo dessa mínima. Quem está de fora dentro dessa tendência indefinida, mas com viés de alta aqui agora, eu ficaria de olho em compra de fundo ascendente acima dessa região aqui, em torno de R$ 19,62. Próximo desafio importante para a Multi 3 está na faixa dos 20,70 até um patamar dos R$ 21,17. É isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Um ótimo dia, bons negócios. Um excelente feriadão, um excelente final de semana. Aproveite ao máximo. Nos veremos em breve. Um grande abraço. Obrigado pela valiosa audiência. Deixe seu like, seu joinha e até a próxima.